Mano, irmãos, para um dia dizer serei salvo, precisa passar pela única porta que conduz à eternidade, o Senhor JC, Jesus Cristo. Dentro desse contexto, quando Paulo vai falar também a respeito daqueles que no nosso linguajar não foram evangelizados, nenhum ser humano chegou até ele para, como nós falamos, falar de Jesus. Paulo, dentro do contexto, está dizendo isso, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente. O que ele quer dizer? Naquele dia o Emengardo falará assim: mas Senhor, eu não fui evangelizado. Eu nasci lá na Lua. Eu nasci em Urano. Eu nasci em Mercúrio. Nenhum ser humano chegou até mim, como vocês dizem no crentez, para me evangelizar. E a resposta será: você tinha a Lua, você tinha o Sol, você tinha a natureza, você tinha toda a criação que testemunhava a respeito da minha existência. Você tinha os meus atributos visíveis e invisíveis, dizendo e piscando: existe um Deus. Você não é obra do acaso. Você não nasceu no estalar de dedo do nada. Há um projeto, há um Criador que te criou, que planejou a sua vida. Então todo ser humano, irmãos, isso ganha a importância de Jesus Cristo. Sem Ele, esquece. Nós não alcançaríamos a eternidade. Mas não é sobre isso que nós vamos pregar. Eu só estou dando o contexto desse versículo, porque eu quero pegar aqui do versículo 20 justamente a palavra atributos. Porque Paulo está dizendo que existem atributos invisíveis de Deus, mas também algo mais. E quando nós falamos dos atributos de Deus, existem duas classes, irmãos, dos atributos de Deus. Aqueles que nós podemos manifestar e aqueles que são exclusivos de Deus. O amor é um atributo de Deus. Esse nós podemos manifestar. Nós podemos amar como Deus ama. É óbvio que nunca manifestaremos o amor de Deus na mesma proporção que Ele manifesta, porque somos falhos e frágeis. Por exemplo, a misericórdia é um outro atributo de Deus, que nós também podemos manifestar. Podemos e devemos exercer misericórdia. Quando a Bíblia diz, irmãos, lá em Gênesis, que nós somos criados à imagem e semelhança de God, lá, quando diz isso, no que nós somos imagem e semelhança de Deus, se Deus é espírito, não possui um corpo físico? Nos atributos de Deus, no caráter divino. Então, nós seres humanos, todos fomos fabricados por Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque os atributos de Deus, aqueles que nós podemos manifestar, eles foram colocados em nós. Irmãos, a pessoa mais perversa que possa existir na terra, vamos usar, eu já citei isso aqui numa outra pregação, vamos usar o homem perverso da Segunda Guerra Mundial, o chamado Adolf Hitler, que foi um monstro. Esse homem foi tão terrível que ele é apontado por alguns estudiosos como um dos tipos de anticristo que já existiram na história da humanidade. Existem outros. Mas quando os estudiosos se debruçam sobre a Bíblia, Adolf Hitler é apontado como um dos tipos, uma figura, uma amostra grátis, ainda que numa proporção bem diminuída, de como será o modus operandi do anticristo quando ele se manifestar. Tão perverso foi esse homem chamado Adolf Hitler. Só de judeu, dentre outros, ele é o responsável direto aí, mais ou menos, pela morte de 6 milhões de judeus e mortes com requinte de crueldade. O homem perverso, o homem do mal. Mas esse homem perverso e do mal era capaz de manifestar amor. Há quem diga que ele possuía, não sei se cachorro ou cadela, e que esse animalzinho
ele fazia absurdos, tamanho o amor dele para com aquele animalzinho. Então mesmo o ser mais perverso é capaz de manifestar amor. Irmãos, um traficante da favela mais perigosa de algum lugar do Brasil, que deu a ordem, que acabou de dar a ordem para de repente executar 2, 3, 4, 5 pessoas. Esse mesmo homem é capaz de chegar em casa e ver o seu bebezinho no berço. Como que ele age com o seu bebezinho? Com amor, com ternura. Ele acabou de dar a ordem para que de repente 3 ou 4 pessoas fossem executadas. Mas quando ele chega em casa, ele é capaz de fazer um carinho bem dócil no seu bebezinho que está no berço. O que isso mostra? Que independente do ser humano, existem os atributos de Deus que foram embutidos em nós e que pós-queda de Adão e com as práticas pecaminosas que ao longo da vida vamos cometendo, esse imagem e semelhança de Deus vai sendo deteriorada, vai sendo prejudicada. Mas no original da fabricação de Deus, esses atributos estavam lá. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E no que somos imagem e semelhança de Deus? Nos atributos. A capacidade de manifestarmos o caráter divino. Então os atributos de Deus, eles são reais. Repito, alguns nós podemos manifestar. Citei aqui amor, misericórdia, poderia citar o perdão. Agora existe uma outra classe de atributos que aí para nós não dá. Só Deus possui. Só Deus consta esses atributos. E eu queria rapidamente hoje falar sobre um, de maneira bem simples, não sou um PhD no assunto. Por exemplo, eternidade. A eternidade é um atributo que esquece, nenhum de nós somos capazes de manifestar. Porque só existe um que é eterno, que é o Deus vivo. Esse aí mesmo que eu seque de jejuar. Deus, eu vou secar de jejuar, mas eu quero que o Senhor me conceda o atributo de ser eterno. Eu não dou conta. Por quê? Porque eu já tenho um início de fabricação. Então já não sou eterno. Eu posso ser eterno daqui para frente, porque todos nós seremos eternos daqui para frente. Seja no céu ou no inferno. Todo ser humano vai ser eterno daqui para frente. Mas por que não somos eternos como Deus? Porque nós tivemos um início. O Celso foi fabricado, legalmente falando, ou melhor, eu dei entrada, a hora que foi fabricado eu não sei, porque aí é papai e mamãe que sabe, mas eu dei entrada nesse sistema que nós chamaríamos de mundo por volta das 23 horas e 50 minutos do dia 3 de fevereiro de 1975. Então de lá para cá eu serei eterno, quer seja no céu ou no inferno, em nome de Jesus no céu. Mas eu tive um início. Só tem um que não tem início e não tem fim, que é Deus. Por isso, eternidade é atributo único, exclusivo de Deus. Ok? Dito isso, glória a Deus. Então só Deus é eterno, porque a eternidade, de maneira bem resumida, é isso. É algo que não tem começo e que nunca terá fim. Pastor, a nossa mente não compreende isso. Nenhum de nós compreendemos isso. Alguém que sempre existiu, aí nós fazemos aquele exercício e vamos 500 mil anos atrás. Ele já existia. Se nós conseguíssemos acessar 1 bilhão de anos atrás, ele já estava lá. Se nós emprestássemos a máquina do De Volta para o Futuro, e fôssemos a 1 trilhão de anos atrás, lá ele já estaria. Porque ele sempre existiu. Como que é isso? Não me pergunte, a Bíblia não revela, nossa mente não é capaz de assimilar isso. Então só ele é eterno. Então a eternidade é um atributo único e exclusivo de Deus. Segundo os cientistas, irmãos, aí é os cientistas que dizem, independente se é um cientista cristão ou um cientista ateu, o universo ele teria sido criado
mais ou menos há 13 bilhões de anos atrás. Lógico, para quem não é criacionista, quem não acredita que Deus é quem criou, tem as teorias. Por exemplo, existe a teoria que é a mais famosa do Big Bang, que não é a única. Existem outros modelos que tentam justificar a criação do universo, mas a mais famosa, a mais falada, é a tal da teoria do Big Bang. Mais ou menos 13 bilhões de anos atrás. Nós entendemos que não tem nada a ver isso, nós entendemos que é Deus quem criou. Mas independente, aqui não é para dizer que é isso ou aquilo, o fato é que, sendo verdade, pela criação do Todo-Poderoso, ou como erroneamente entendem aqueles que não aceitam que foi Deus quem criou, sendo verdade que o universo foi formado há 13 bilhões de anos atrás, lá Deus já estava. Porque Ele é eterno, irmãos. Os mesmos cientistas vão dizer que o tal do dinossauro teria sido extinto mais ou menos há 66 milhões de anos atrás. Como que foi extinto? Aí não vem ao caso. Mas sendo verdade que os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos atrás, lá Deus já estava, irmãos. Porque Ele é eterno. Há quem acredite que os dinossauros tenham existido há menos tempo, na época do dilúvio, e que teria sido o dilúvio quem eliminou-os. Há quem acredite nisso. Mas independente disso, lá Deus já estava. O ponto aqui não é se os dinossauros existiram há 60 milhões de anos atrás ou ontem. O fato é que, quando eles existiram, Deus já estava lá. Porque só Deus é eterno. Então a eternidade, irmãos, é um atributo exclusivo de Deus. Eu escrevi assim: a eternidade de Deus significa que Ele não tem começo nem fim. Transcende o tempo e é totalmente imutável em sua existência. Se nós tivéssemos acesso a Deus, porque nós não vemos Deus, nós sentimos Deus, nós cremos em Deus, Ele está aqui agora, mas nós não o vemos. Mas se conseguíssemos, se fosse possível, nós acessarmos agora a aparência de Deus, nós veríamos que há 1 bilhão de anos atrás era a mesma coisa, era igual. Porque Ele é eterno, Ele não sofre ação do tempo, nós sofremos. Você olha no espelho hoje e fala: olha, estou podendo, hein, daqui 10 anos. Você olha no espelho e fala: ó, já pude mais. Daqui 20 anos, rugas, cabelos brancos, a pele vai ficando mais frágil muitas vezes. Antes você raspava o braço em uma parede ríspida, é a parede que sangrava, você nada. Passa os anos, de repente, uma folha de sulfite passa no seu braço, sanguinho é derramado. Fragilidade, nós vamos sofrendo a ação do tempo. Deus não, irmãos. Porque Ele é eterno. Só Ele é eterno. Pastor, minha mente não alcança isso, nem a minha. Mas essa é a verdade. Que a eternidade é um atributo único e exclusivo de Deus. E eu anotei aqui algumas características dessa eternidade. Sem começo nem fim. Deus sempre existiu antes de qualquer criação e continuará existindo para todo sempre. Ele existia antes de nós, antes de tudo. E se um dia o tudo deixar de existir, Ele não. Ele continuará existindo. Deus, Ele é atemporal, ou seja, Ele não é prisioneiro do relógio. O passado, o presente e o futuro estão diante dele da mesma forma simultânea. Nós temos dificuldade de lembrarmos, irmãos, o que comemos ontem. Às vezes, especialmente nós homens,
temos dificuldade de lembrarmos qual a cor da blusa que a esposa usou ontem. Porque a nossa mente é limitada. Quando falamos do nosso passado, muitos de nós temos flashes. Eu tenho flashes de quando eu tinha 5, 6 anos de idade, mas é aquelas coisas muito poucas. Deus não, irmãos, o que aconteceu há 1 bilhão de anos, há 1 trilhão, e o que vai acontecer daqui a 1 trilhão de anos, para ele é tudo hoje, tudo agora. É tudo ao vivo, irmãos. Pastor, eu não entendo isso. Bem-vindo ao time. Mas é assim que é, porque ele é eterno. Então a eternidade é um atributo de Deus. Pastor Celso, Satanás é eterno? Não, porque ele foi criado por Deus. Deus criou os seres angelicais, os quais inclui Satanás e sua turminha. Atemporal, outro ponto dentro da eternidade de Deus, a independência do tempo. O Criador não envelhece, como eu já disse, não muda com os anos e não precisa de tempo para aprender algo novo. Por que não? Porque tudo que existe já está nele. Eu pergunto para vocês assim, qual o nome do meu pai? Talvez nem a minha esposa vai saber responder. O meu pai chamava-se Aparecido Augusto da Silva. Vocês sabiam disso? Deus já sabia. Eu nasci na cidade de Paranavaí, mais exatamente num distrito de Paranavaí chamado Nova Aliança do Ivaí. Vocês sabiam disso? Deus já sabia. Então não tem nada que Deus precise aprender, porque tudo, irmãos, e talvez mais um pouco que exista, ele já sabe. Porque ele é o dono do conhecimento, ele é o dono da sabedoria. Irmãos, entendermos isso, uma vírgula, faz nós compreendermos que Deus é que nós cremos. Que Deus é que nós servimos. Ele não envelhece. Ele não muda. Ele não precisa do tempo para aprender algo novo. Eu não entendo nada de metalúrgica, Deus entende. Muitos de vocês não entendem nada de tecelagem, Deus entende. O presbítero Adriano tenta explicar para mim como é a linha de produção da Hyundai. A minha mente não alcança, porque eu nunca pisei dentro de uma montadora de veículos. Deus compreende tudo. Porque tudo o que precisa para ser aprendido, irmãos, já está nele. Esse é Deus. Esse é o eterno. Esse é quem adoramos, a quem cultuamos. Esse é em quem depositamos as nossas expectativas, a nossa esperança. Outro ponto, ele é fonte de tudo. Como ele mesmo não foi criado, toda a matéria e o tempo vem da vontade dele. Ele possui plenitude constante, ou seja, Deus está sempre em sua totalidade e perfeição, sem sofrer qualquer tipo de desgaste, alteração. Irmãos, eu acordo de manhã bem, disposto, faço 100 flexões, quem dera. Talvez meio-dia, Deus não, irmãos. Você acorda animado, de bom humor, acorda doce, já puxa a cadeira para a esposa já fala que ama, nossa! 2 horas depois, irritados, já dando resposta atravessada. Deus não, irmãos. Deus não sofre alteração. Você recebe uma boa notícia. Olha, alguém está fazendo um depósito, fazendo um Pix para você de 50 mil reais. O humor nosso muda. Ficamos felizes. Começamos até a sermos mais gentis. Contrário. Olha, por alguma situação aí, você sofreu um prejuízo de 5 mil reais. Já altera o humor. Deus não sofre isso. Porque ele é imutável. Nada pega Deus de surpresa. Nada surpreende Deus. Eu vou surpreender Deus. Que maneira? Se antes de eu pensar, pela sua presciência, ele já sabe o que eu vou pensar.
A onisciência, irmãos, que é um atributo, que é outro atributo que só Deus possui, é a capacidade de Deus saber o ontem, o hoje e o amanhã. A presciência é um parêntese dentro da onisciência que tem a ver com o futuro. A onisciência é a capacidade de Deus ver passado, saber do passado, presente e futuro. Só Ele possui. E a presciência é um parêntese dentro da onisciência que tem a ver com o futuro. Antes das coisas acontecerem, pela presciência, Deus já assistiu de camarote. O pastor Cícero ontem foi com a família dele assistir o novo filme do Homem-Aranha. Deus não precisou ir, porque ele já sabia. Há 1 milhão de anos atrás, Deus já sabia que um dia seria feito um filme a respeito do Homem-Aranha. A nossa mente alcança isso, irmãos? Não! Mas é assim que é. Esse é o Deus que você um dia escolheu amar, adorar, e louvado seja Deus por isso. Colocado isso como introdução, sabendo que isso é verdade, que Deus é o Criador de tudo, e que, portanto, Ele é o dono, administrador, Senhor absoluto sobre tudo e todos. Então, o Deus eterno é o Criador de tudo. Isso faz dele o nosso dono, faz dele o administrador absoluto sobre tudo e todos. Deus é o seu Criador, o meu Criador. Significa que Ele é o nosso dono. É Ele que manda nas nossas vidas. Porém, irmãos, todos nós somos tentados ao longo da vida de ou nos esquecermos disso ou de nos negarmos a vivermos por essa verdade. Ele é o dono. Ele é quem deveria dizer, falar, controlar, autorizar ou não autorizar as nossas vidas. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos disso. Que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é quem comanda. Então, recapitulando, você adora e serve um Deus que é eterno, que é todo-poderoso, que sempre existiu, que sempre existirá, que há 100 bilhões de anos Ele lá estava e que se um dia jogarmos 100 bilhões de anos para frente, lá Ele estará. Ele deve ser o administrador, o dono, aquele que comanda as nossas vidas. Mas, no calor da vida, todos nós somos tentados a nos esquecermos disso. Presbítero Adriano, por gentileza, coloque aqui Isaías capítulo 40, versículo 21 em diante. Esse texto que nós vamos ler, ele está dentro de um contexto onde o profeta Isaías estava profetizando para a nação de Israel, para ser mais exato, ao reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim. Ele está profetizando a respeito do poder de Deus. E dessa profecia em que ele está liberando sobre Israel, a respeito do Deus Todo-Poderoso, ele disse assim, Isaías 40, 21. Porventura não sabeis, não ouvistes, não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele, Deus, é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Olha quanta informação até aqui a respeito dele. Dele quem? O Deus único, o Todo-Poderoso. 24. Mal são plantados e semeados e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, sobre homens, sobre os seres humanos. Ele sopra sobre eles, então secam. E a tempestade os leva como se fossem palha. Irmãos, o ser humano acha que é, mas não é. Ele é. Ele, o Todo-Poderoso, é quem é. Diz o Santíssimo, com que vocês irão me comparar? Me comparareis? Com quem eu me assemelho?
Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Nós sabemos a resposta. Quem foi? Deus. Mas no calor da vida, na vaidade da vida, e muitas vezes enganados pelas seduções e mentiras de uma sociedade que batalha contra Deus, nós nos esquecemos que Ele é o dono, o Criador, o Todo-Poderoso. E que nós deveríamos 24 horas prestarmos continência para Ele. Nós começamos a acreditar que somos. Aí começamos a dar ouvidos a palestras motivacionais que dizem: você pode, você consegue, você é capaz, você é. Embora é verdade isso, nós passamos a acreditar que somos. Mas sem Deus não somos, irmãos. Sem a graça dele não somos. Sem o cuidado, sem a misericórdia, sem a bondade dele, não somos. Quem criou tudo isso foi Ele, foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a toda chama pelo nome. O seu poder é incalculável. Às vezes uma mãe, e olha que mãe é fera, a mãe tem 4 ou 5 filhos e já começa a trocar os nomes. A minha mãe teve 4. Ela, para chegar nos céus, ela primeiro falava Célio, Sueli, Sônia, até chegar nos céus. Minha irmã está nessa pegada agora, a Sônia. A Sônia tem 3. Carla, Fernanda e Andressa. Para chegar na Andressa, ela começa pela Carla. E às vezes, para me chamar de Celso, ela fala Célio, Sueli. Então, nós seres humanos, às vezes trocamos o nome de 2, 3 filhos. Irmãos, a Bíblia está dizendo que todas as estrelas, e são milhões, talvez bilhões de estrelas que existem, todas, Deus chama pelo nome. E se elas possuíssem CPF, Deus citaria número por número o CPF de cada uma delas. Às vezes nós não decoramos nem o nosso. Seu CPF, aí dá aquela bugada. Guardamos o que, irmãos? 5, 6, 10 senhas no máximo. Hoje, então, quando a gente marca tudo no celular, nem senha estamos guardando direito. Antigamente ainda decorávamos os números de telefone, lembra quando isso era possível? E hoje? Hoje o marido às vezes não tem decorado o número da esposa, porque o celular está na mão. Agora Deus, irmãos, quantas estrelas existem? Todas! Segundo a Bíblia, Deus chama, Deus conhece pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Você já viu a lua fazer greve? Sexta-feira, a nossa nora esteve em casa para jantar. Enquanto estávamos sentados na mesa, nossa casa do Celso e da Thelma, nós somos privilegiados, irmãos. Porque na frente da nossa janela, a lua, quando é época dela nascer, naquele lado, irmãos, que espetáculo. Eu lembro uma vez que a Giovana, filha do pastor Cícero e da pastora Lucélia, não lembro por qual motivo eles estavam em casa, e ela falou, nossa, que lua bonita, a nossa janela, nessa época do mês, e lá estava a lua. Irmãos, ela nasceu, e ela começou a subir, e a minha casa, da janela eu vejo algumas torres de prédio, em Santa Bárbara, ela começou a crescer, subir, de repente ela estava lá em cima. Ela não fez greve, ela não falou assim, todo poderoso, hoje não. Você não vê o sol falar assim, Deus, hoje eu não vou nascer, o Brasil vai ficar escuro hoje. Porque todos eles obedecem ao comando de Deus. Do jeito que Deus determinou, irmãos, assim é. Dizem que a terra, se eu não estiver errando aqui, se eu estiver errando, me perdoem, se eu não estiver errando, a terra, a uma velocidade de 800 mil km por hora, gasta 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. E não atrasa um dia, irmãos. A terra na sua rotação, / translação, se é assim que se fala. Então os astros, as estrelas, o universo, presta continência para o Todo-Poderoso. As galinhas, para quem já foi do sítio. Chega aquela hora, irmãos, elas começam
ir para o puleiro. O bem-te-vi lá em casa é sagrado. Todo dia, 6 e pouco da manhã, você ouve o bem-te-vi cantando. E nós, irmãos, achamos que podemos. Então todo o universo, tudo que foi criado, animais, etc., fielmente seguem a ordem, aquilo que Deus determinou. E nós, seres humanos, muitas vezes, estamos achando que podemos sem Ele. 27. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O eterno, aquele que somente Ele é eterno. O eterno não se interessa pela minha situação. Eles estavam se dizendo, se queixando. O meu Deus não considera a minha causa, eles diziam. Não sabes, não ouviste que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? A sua sabedoria é insondável. O seu conhecimento incompreensível. Ele, o eterno, o todo-poderoso, aquele que se importa com você, Israel, aquele que se importa com você, Igreja Bíblica Nova Aliança, aquele que se importa com cada um de nós, ele faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam. Se cansa, Maria Clara? Cansa, Ana Letícia? Mais um adolescente aqui. Cansa, Tiago? Todos nós cansamos. Mas, ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos. E os jovens tropeçam e caem. Mas, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansa. Isso é o que o Deus vivo, através do profeta Isaías, em sua palavra, o Eterno, está dizendo para cada um de nós hoje. Ele está dizendo através desse texto: você duvida? Você compreende o tamanho que eu, Deus, sou? Será que é capaz na sua vida de você entender que eu sou maior do que o seu problema? Que eu sou maior do que a situação que você está vivendo? Que eu sou maior do que a tristeza, do que a angústia, do que a depressão, do que o desejo de morte que está dentro de você? Será que você entende que eu, o Eterno, sou maior do que a angústia, a falta de vontade de viver está dentro do seu coração? Ele é maior, irmãos. Ele é o Eterno. Só Ele é, ninguém mais é. E o profeta profetizando. Outro texto, presbítero Adriano, por gentileza, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 26. Você vai pegar café, né? Versículo 26, Deuteronômio 33. Deuteronômio 33, versículo 26. Qual o contexto aqui? O Moisés, ele antes da sua morte, Deus havia dito: Moisés, você vai partir. Ele reuniu o povo em Deuteronômio e ele está abençoando o povo. Essa galera de Deuteronômio, irmãos, é a nova geração, pós 40 anos perambulando pelo deserto, é a nova geração que está, prontinho, pertinho novamente de atravessar o Jordão e adentrar Canaã. E Moisés, já sabendo que a sua morte viria logo, obedecendo a Deus, ele reúne o povo e vai gastar um tempo liberando algumas verdades sobre o povo, e nesse contexto ele está abençoando a nação de Israel. Então o capítulo 33 de Deuteronômio, versículo 26 diz assim: não existe ninguém como o Deus de Israel, que cavalga majestoso os céus para cooperar com ele, e monta garboso sobre as nuvens do seu reino. O Deus eterno é o teu refúgio, e para sustentá-lo estão os braços do Senhor. Ele expulsará, falando para aquele povo, todos os adversários da tua presença, determinando destrua-os. O Eterno é o teu refúgio. É aquele que sustenta tudo, porque Ele é o Eterno. Mais um texto, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9.
1 Crônicas 29, 9. Qual o contexto aqui? Eu anotei. É ações de graças em relação às ofertas. É Davi prestando ações de graças ao Senhor em relação às ofertas para a construção do templo. O Davi queria construir o templo. Deus falou, você não, Davi. Mas o Davi vai liderar um movimento para conseguir ofertas para que lá na frente o seu filho Salomão construísse, edificasse. 1 Crônicas 29, 9. Todo o povo muito se alegrou diante da atitude do rei e de seus líderes, porquanto entregaram essas ofertas com alegria, generosidade e pureza de coração a Yahvé, o Senhor. O rei Davi, de igual modo, ficou extremamente satisfeito. Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse ao Senhor, declarando, ó Senhor Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o teu reino é teu, o reino é teu. E tu governas soberano sobre tudo e todos. Olha a consciência que esse homem tinha de quem é Deus. Ele entendeu que esse Deus é aquele que governa de eternidade a eternidade. Irmãos, a eternidade não tem fim. É como se Davi falasse, lá atrás, aonde ninguém consegue alcançar, o Senhor já reinava. E lá na frente, aonde ninguém consegue alcançar, o Senhor continuará reinando. Porque o Senhor é eterno. O reino pertence a ti. Irmãos, repito, se nós compreendermos isso, só essa informação de que Ele é, já me traz a satisfação, a motivação, o privilégio e a responsabilidade de entender que eu só posso e devo adorá-lo. Às vezes o ser humano fica caçando motivos para servir a Deus. Eu preciso de um motivo para estar animado para servir a Deus. Eu preciso de uma motivação para ir no culto. Irmãos, que motivação eu preciso? Eu já tenho. Porque Ele é. E às vezes, como nós estamos presos a esse sistema podre da terra, o ser humano fica buscando motivo. Deus, se o Senhor melhorasse um pouquinho a minha vida, se de repente uma bencinha melhor viesse sobre a minha vida, então eu teria motivos. Não, irmãos, que as bênçãos venham, mas não é isso o motivo. Nós já temos os motivos, nós já temos o porquê estarmos animados para amá-lo, para servi-lo, para adorá-lo. Ele é. Só Ele é. Pastor, nós adoramos o Deus mais poderoso? Também. Mas talvez a informação mais correta não é que nós adoramos o Deus mais poderoso. É que nós adoramos o único Deus que existe. Não é uma competição de deuses poderosos, porque só existe um. E Ele é o Todo-Poderoso. Ah, mas aquele Deus é mais fraco? Não, ele nem existe. Vamos colocar no ringue o Deus dos cristãos e o Deus da religião ventilador. Não vai ter briga, irmãos. Por quê? Porque não vai ter ninguém para entrar no ringue com Ele. Porque só existe Ele, está entendendo? E às vezes os falsos ensinos fazem a pessoa achar que não, o Deus que eu sirvo é o maior, é o mais poderoso. Ele é tudo isso, mas só tem Ele. Deus vai brigar com quem, irmãos? Se não existe outro. Até imaginarmos uma briga entre Satanás e Deus já ofende Deus, porque não tem briga. Satanás é um 0,0,0,0, 1 milhão de vezes zero perante Deus, irmãos. Ah, nós estamos vivendo uma batalha, Deus de um lado e Satanás ali, ó, perante Deus, não. O diabo está com terror nos seres humanos, que são frágeis. Em relação a Deus,
Ele não pode nada, ele é zero. Em relação a Deus, ele é menos que zero. Agora, em relação aos seres humanos, é outra história, porque os seres humanos vivem abrindo as portas para que o diabo entre. E como o ser humano faz isso, irmão? Como o ser humano gosta de abrir as portas para que Satanás entre. Todos os dias, em algum lugar, os seres humanos estão fazendo isso. E Satanás, que tem a sua natureza hoje perversa, ele cumpre o script. E ele taca o terror. E ele injeta contenda. E ele injeta o sentimento de morte. E ele começa a soprar nos ouvidos: você não vale nada. Você nasceu para sofrer. Por que você existe? É melhor você não existir. Por que você não termina com isso? Por que você não faz isso, faz aquilo? Aí ele fazendo o serviço dele, infelizmente. Agora, se nós entendermos quem Deus é, nós diríamos: Satanás e suas vozes, saiam da minha mente agora. Porque eu nasci, porque Deus tem um projeto na minha vida. Eu nasci porque Deus me criou. Eu nasci porque o Todo-Poderoso, o Eterno, em sua capacidade de ser Deus, me trouxe à existência, porque tem um plano de eternidade comigo. E colocaríamos Satanás e sua turminha para correrem. Davi entendendo isso. Agora, para encerrar, mais um texto, é o texto principal. Salmos 90, presbítero Adriano. Esse Salmos, o contexto dele é Moisés falando sobre a brevidade da vida. O quanto a vida é curta. Nós viveremos 100 anos, amém. Mas são 100 anos, irmãos, não são 200. Não são 300. Dentro de um contexto a nível de tempo, 100 anos é nada. É breve. Irmãos, foi ontem que teve a Primeira Guerra Mundial. Você lembra? Não, nós nem éramos nascidos. Irmãos, foi ontem que em Goiânia teve aquela história do Césio 147. Eu lembro, eu era criança. Pastor Cícero não lembra, nasceu ontem. Adolescente. Eu tinha o quê? Sei lá, 10 anos, não lembro direito. Se não me engano foi em 87, então eu tinha 12. Foi ontem, irmãos, que os Estados Unidos jogou aquelas 2 bombas atômicas sobre aquelas duas cidades japonesas. Mas esse foi ontem, parece que faz tempo, mas dentro de um contexto de tempo, foi ontem, literalmente. Então Moisés vai falar nesse contexto do Salmos 90 sobre a brevidade da vida. Versículo 1. Senhor, Tu tens sido nosso abrigo sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aí olha que informação poderosa para nós deletarmos esse engano que é acharmos que somos, irmãos. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens. Verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida. São breves como o sono. São todos como a relva que brota com a alvorada. Germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. A brevidade da vida. Então só Ele é eterno, irmãos. Que bom, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa feliz, graças a Deus. Você é uma pessoa que tem saúde. Você é uma pessoa que tem dinheiro. Você é uma pessoa que tem uma boa casa, um bom carro. Você está aí cheio de planos. Que bom, graças a Deus. Mas nós somos frágeis. Nós somos, como está dizendo, como aquela, vou usar a expressão, flor
que nasceu linda e maravilhosa, mas que ao bater o sol forte, ela murcha, ela seca. Então, entendendo tudo isso, que Deus é eterno, eu coloquei assim, enquanto Deus é eterno, nós somos frágeis. Muitas vezes queremos saber mais que Deus. E quantas vezes nós nos pegamos nessa situação, debatendo com Deus, quase que dizendo, ó, dá licença um pouquinho, isso aqui eu sei. Como se nós pudéssemos e tivéssemos algo para ensiná-lo. O que é impossível, eu escrevi, pois ele possui uma eternidade de sabedoria. Queremos aconselhar Deus, desistamos. Entendamos a nossa posição em relação a Deus. Então, se só Ele é eterno, e muitas vezes queremos no calor da vida achar que podemos dar alguns pitacos para Ele, desistamos. A nossa posição em relação a Deus tem que ser entendida. Então, qual a nossa posição, pastor, em relação ao Deus eterno? Eu anotei aqui rapidamente, vou citar. Se o louvor quiser vir à frente já, por gentileza. A nossa posição deve ser de reverência. Irmãos, talvez nós saímos como evangélicos do extremo ao outro. Saímos de uma realidade onde enxergava-se Deus como um ser muito... como que eu posso usar a expressão? Um ser muito... duro, se não é a melhor expressão, mas por pensar assim, as pessoas eram incapazes de enxergar em Deus como um ser de relacionamento, tamanho medo do Deus vivo. Talvez saímos dessa posição para uma posição de onde parece que Deus não se importa com nada. Não, pode fazer o que você quiser, Ele não se importa. Precisamos achar o equilíbrio. E isso, talvez, irmãos, tirou de nós, igrejas evangélicas, a reverência. Porque, irmãos, você vai no hospital, num pronto-socorro, e tem lá um cartaz, silêncio. E quase que a maioria, tirando algum barraqueiro de plantão, respeita. Enquanto estiver em consulta, não use o celular. Tirando algum barraqueiro de plantão, com a grande maioria, respeite. Você vai a uma audiência num fórum, perante um juiz falho, um homem mortal, um homem que talvez possui um caráter duvidoso, mas enquanto juiz, nós não vamos de qualquer jeito. Ninguém vai lá de chinelão de dedo, com todo respeito ao chinelão de dedo, calça rasgada, camisa de candidato, boné do Corinthians, brincando. Não, coloca pelo menos uma roupa, não é assim que a gente faz? Porque eu estou indo no fórum, eu vou comparecer perante um juiz. E se fôssemos em Brasília, no Congresso Nacional, conversar com um senador, ou com o presidente da República, ou com algum ministro do STF, irmãos, com certeza nós iríamos de uma postura mais reverente. Então, de repente, nós saímos de uma postura onde pregava-se um Deus carrasco, severo, que era um exagero, ou que não era uma informação 100% verdadeira a respeito dele, e fomos para uma outra postura, onde parece que Deus não se importa com mais nada. Eu posso fazer o que quiser, viver do jeito que eu quiser, me comportar do jeito que eu quiser, afinal de contas, Ele é Deus, está tudo certo. E aí fomos perdendo a reverência. Cada local exige a sua reverência. A reverência de um shopping é diferente da reverência de um cinema. A reverência de um cinema é diferente da reverência de uma praia. Numa praia, você às vezes vai ver homens ou mulheres, talvez o homem de sunga ou a mulher de biquíni, andando pela calçada da hora da praia, porque é um ambiente de praia, ninguém liga, ninguém se escandaliza.
Mas você não vê isso dentro de um shopping, vê? Você vê uma mulher andando só de biquíni dentro de um shopping? Se isso acontecer, o próprio segurança vai falar: ô dona Maria, dá licença um pouquinho, que não é lugar para isso. Coloca pelo menos uma roupa menos. Porque cada ambiente, irmãos, exige uma reverência. E aí nós cristãos agora não. É ambiente de culto, é o ambiente da presença de Deus, parece que não tem problema. Então Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno. Qual a minha posição? De reverência, de honra, porque Ele me abençoou, Ele me capacitou, eu tenho que honrá-lo. De temor, irmãos, de obediência, de dependência e de confiança. E a lista talvez continua. Então, se Ele é o Eterno e Ele é o Eterno, eu preciso me posicionar. Qual a minha posição diante dEle? É como já dizia aquela canção de um ministério de música mais antigo, chamado Amigo Íntimo, lá de Goiânia. Quando numa canção eles cantavam que eu me prostrar aos pés de Jesus seria o local mais alto que eu poderia chegar em relação a Ele. E aí ele dizia na canção: vou subir ao lugar mais baixo, que é me lançar diante dele e ali usufruir de tudo que Ele tem para me oferecer. Então a eternidade é algo que só Deus possui. E já que Ele é eterno e Ele é, e pela graça de Deus nós consigamos nos posicionarmos no nosso local, irmãos, que é de reverência, que é de honra, que é de temor, que é de obediência, que é de dependência, que é de confiança e assim por diante. Amém? Vamos cantar uma canção? Se você quiser ficar de pé, glória.
Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu cuidado. Toma aí com as suas palmas. Em nome de Jesus, você que está na live, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, glória a Deus.